Então, olha só, vamos lá, né? Falácias da argumentação. O termo falácia reporta-se ao verbo latino falare, né? Que significa falare, não, falere, né? Falere. Vou escrever aqui no chat, falere, que significa enganar. Então, as falácias da argumentação, ou os enganos da argumentação, significa enganar, tentar, né? Enganar na argumentação. Então, conhecemos 6 tipos de argumentação. Agora, falando desta em especial, separado, a 7ª forma de argumentação, falácias da argumentação. Nessas falácias da argumentação, nós devemos entender e compreender para refutar, rebater, contestar e não utilizar. Um argumento falacioso põe para baixo todo um trabalho jurídico, um trabalho bem feito, um trabalho honesto, vamos dizer assim, né? Tendo como por base, né, as questões da enganação, já que falácia é enganação, né? Dizer que o outro lado está sendo falacioso é dizer que o outro está tentando enganar. Enganar quem? Ao lado de cá, enganar o juiz, enganar o escrevente, o técnico, o promotor de justiça, né? Os envolvidos no processo, as partes no processo, né, podem estar sendo enganados por falácias, né? Então o outro lado alerta. Por isso é importante compreender as falácias para alertar aquele que vai julgar, analisar, né, em relação às falácias da argumentação. E aí temos vários tipos de falácia. Primeiro tipo de falácia, né? O próprio argumento ad personam, né? Ou seja, desqualificatório da pessoa. Ad personam, da pessoa contra a pessoa, ou aquele que nós falamos lá atrás, ad hominem, né? É semelhante a questão argumentativa, é contra a pessoa. Ad personam, contra a pessoa. Esse argumento falacioso contra a pessoa, sequer a pessoa normalmente faz provas disso, né? Simplesmente vem com chacotas, ironias, etc e tal, atribuindo qualidades, né, que não são qualidades, são defeitos, né, ao oponente, né, e tentando reduzi-lo na sua capacidade, né, de estar ali e ganhar o processo. São falácias de argumentação. Eu vi um juiz uma vez fazendo uma palestra e ele dizia que quando lia essas questões, né, na época eu nem sabia o que era falácia, né, mas ele disse que quando lia essas questões de falácias de argumentação dessa maneira, principalmente ad personam, desqualificatório do outro lado, do outro oponente, né? Ele falava que vai lendo e vai embrulhando o estômago, vai lendo e vai dando enjoo. É ruim, né? Imagina, né? Ele que vai julgar, né? Como que vai julgar? Não vai ser favorável. Por mais que existam outros argumentos favoráveis, né? Ao final, né, a coisa pode não sair bem por conta de falácias de argumentação. E neste caso, do argumento ad personam, né? Esse argumento falacioso contra a pessoa, desqualificador, né? E não leva a nenhuma conclusão. E não leva a nenhuma conclusão. Não é ganho de causa, né? É para desqualificar o outro lado. Isso não é ganho de causa, né? Isso não dá evidências, provas, né? Esse é um argumento falacioso. Falta nexo entre a causa e o efeito. Lembrando que a causa de pedir, né? Os motivos, as razões do pedido principal, né? Não devem ser contestados com falácia, né? Porque o efeito final, a sentença, o dizer o direito, a jurisdição, o jurisdictio, né? Deve ser analisado sobre premissas menores, né, para termos uma conclusão, uma premissa maior ao final do processo. Então, esse argumento ad personam, né, essa falácia de argumentação ad personam, né, lembrando, falácia de argumentação ad personam, não deve ser utilizado. Número 2. Falácia de argumentação de petição de princípio. Petitio principii, né? Consiste em se dar como provado o que se deve provar, né? Constitui, assim, um raciocínio circular. Eu digo que eu provo, que eu tenho provas do que eu estou falando. Olha, como se pode ver, é claro, é provado, é isso. Mas eu não ofereço as provas, eu não dou provas, eu não digo quais são as provas.
Eu digo que tem provas. Eu digo que todos sabem, inclusive, que é dessa maneira. Olha, todos sabem que ele age assim, ele age assado. Mas eu não provo isso, eu não trago testemunhas, eu não trago laudos, eu não trago vídeos, eu não trago nada. Eu só digo, mesma situação, né? Vou dar um exemplo mais claro. O réu suicidou-se porque se enforcou. Onde é que está a prova de que ele se enforcou? E a petição principal, ele se suicidou porque ele se enforcou, né? O réu se suicidou porque ele se enforcou. Ele não foi assassinado. Ele não, o réu não, a vítima, né? Ele não foi, a vítima não foi assassinado. Não houve homicídio aí. O que na verdade ocorreu é que ele se suicidou porque ele se enforcou. Então existe um pedido, né? Um pedido, né? A princípio, sem provas, sem fundamentos, baseado numa lógica circular, né? Suicidou-se porque se enforcou. Se enforcou porque se suicidou. Essa é a prova. Aí eu tento provar com esse argumento. Um argumento que não prova nada, né? Com essa fala, né, com essa falácia argumentativa circular, né, eu tento provar algo, né, com a minha própria fala, né? Então, sabe por que ele se enforcou? Porque ele se suicidou. Foi isso que aconteceu. Sabe por que ele se suicidou? Eu vou provar, porque ele se enforcou. Isso é uma falácia argumentativa. Não há provas na argumentação, há uma falácia argumentativa. Terceiro, equívoco. Falácia de argumentação por equívoco. Falácia de argumentação por ambiguidade. O que é ambíguo? Duplo sentido, equivocado. Não é? Eu utilizo um argumento equivocado, com duplo sentido, ambíguo. Não é? Eu tento dizer algo, né, com outras palavras, mas eu queria dizer uma coisa, mas eu digo outra, não é? E de certa forma não há um nexo entre causa e efeito, né? Na causa de pedir, o efeito final sequer é provado. O que acontece é que consiste no equívoco de uso de palavras de mesmo sentido. Olha que exemplo interessante eu tenho aqui, ó. Um exemplo antigo, né? De 1966. Ele fala o seguinte, que o cão ladra. Ora, o cão é uma constelação. Existe uma constelação chamada cão. Logo, a constelação cão ladra. Se o cão ladra e existe uma constelação chamada cão, então essa constelação também ladra. Isso é uma falácia argumentativa. Ele utiliza palavras iguais, com significados parecidos, para provar uma situação, né? É, de certa forma, um silogismo, mas é uma falsa lógica. Aqui, neste caso, é uma falsa lógica. Um equívoco, uma ambiguidade na argumentação. O termo não está tomado em dois sentidos e, em consequência, há 4 termos no silogismo. Vou repetir a frase. O cão ladra. Ora, o cão é uma constelação. Logo, a constelação ladra. Essa é a falácia argumentativa, né, equivocada, ambígua, tentando ressignificar algo com a mesma palavra, sendo que são coisas totalmente diversas, distintas, falaciosa. Tranquilo? Bom, falsa causa. Consiste em se tomar como causa o que é apenas indício de causa ou aparência. Assim, não há nenhum nexo de causalidade entre o uso dessa argumentação e a questão profissional. Olha só, falsa causa, né? Então, eu inicio uma argumentação, eu começo a fazer argumentos que até parecem que são verdadeiros, né? Até parece que eu vou fazer provas desta argumentação, mas não existe aquilo que eu estou argumentando. Não há prova sequer daquilo que eu estou falando e estou argumentando. É uma falsa causa, né? Uma falácia argumentativa de falsa causa, né? Toma como causa o que é apenas indício de causa.
parece que existe. Parece. Quando a pessoa começa a argumentar, parece que é real, né? Ela começa a falar de uma cidade que existe. Começa a falar de uma cidade que existe. Começa a falar de um local que existe. Começa a falar de fatos que aconteceram, mas que não tem a ver, né, com o principal, né? E ela tenta fazer prova daquele principal com algo que existe, mas para este caso é falso. Falsa causa, né? Uma causa que para este caso aqui é falsa. É como se fosse analogia, mas não é uma analogia. Falsa causa. Falácia argumentativa da falsa causa. Bom, falsa analogia agora. Falácia argumentativa da falsa analogia. O que é a falsa analogia? Eu falo, né, na minha argumentação sobre determinada jurisprudência, né? Iuris, direito, prudência, cautela. O direito decidido por cautela, por prudência. Ou seja, as decisões reiteradas de diversos tribunais, né, geram uma jurisprudência, geram um entendimento que os juízes por cautela costumam seguir. Ora, se aquele juiz disse isso, aquele disse isso, também, todos, né, 20, 30, né, decisões reiteradas para casos semelhantes, por prudência, por cautela, jurisprudência e jurisprudência, né, vou decidir igual. Mas na falácia argumentativa da falsa analogia, o falacioso, tento fazer comparações com jurisprudências que estão dizendo outra coisa. Estão dizendo algo que não tem a ver com o meu argumento. Não é? É uma falsa analogia. Eu tento fazer uma comparação com o caso que eu estou defendendo com a jurisprudência, mas aquela jurisprudência não está dizendo o que eu quero dizer. Ela está dizendo algo diferente. É uma falácia argumentativa de falsa analogia. Não é? Uma falsa comparação. Não é isso. Não é? Se o juiz não está atento e não lê, decide errado, não é? Não é isso que acontece? Não é? E errar é humano? É possível, é possível. Pode acontecer? Pode acontecer. Não é? Não é assim que tem acontecido na prática, mas aí seria o quê? Uma falácia argumentativa de falsa analogia. Quem normalmente percebe é o outro lado, que lê tudo. Não estou dizendo que o juiz não lê, estou dizendo que o outro lado sempre lê. E aí o outro lado vem e rebate, dizendo: houve um argumento falacioso de falsa analogia em relação à jurisprudência colacionada nos autos, né, revelando uma decisão que não é compatível com o pedido, não tem a ver com o que está se pedindo, né, a jurisprudência colacionada nos autos, a jurisprudência que foi colocada de uma forma falaciosa, uma argumentação falaciosa de falsa analogia. Essa é a questão. Bom, temos também a generalização, né? Eu entro com argumentos dizendo que todos que moram naquela comunidade são ligados ao tráfico de entorpecentes. Todos. Já teve várias guerras, olha o noticiário, olha isso, olha aquilo, olha esse processo, esse, aquele. Todo mundo que mora ali é traficante. Generalizando, generalização. Olha que interessante isso, né? Mas isso é uma falácia de argumentação, generalizando, até mesmo porque, né, se todos fossem, né, teria uma concorrência meio problemática nessa questão, né? Ah, mas aí, como é que fala? São associados, são juntos, são unidos, né? É um argumento de generalização, é uma falácia de argumentação generalizada que não convence, que não tem lógica, que não tem nexo causal. Nexo com a causa de pedir e o efeito final. Motivo de pedir e sentença. Né? Bom, e para fechar mais último, contradição. Eu afirmo e nego ao mesmo tempo, né, sobre o mesmo aspecto de uma mesma coisa. Né? Isso é uma contradição. Primeiro eu digo que é, depois eu digo que não é, em outros argumentos, na própria petição, no próprio pedido, no desenrolar dos fatos, né? Eu digo que o local que aconteceu, né, o problema, né, era um local
que havia, né, numa praia, né, numa praia muito conceituada, muito badalada, mas tudo estava, na verdade, dentro de um clube que, na verdade, os fatos não eram na praia, mas, na verdade, era numa piscina. Eu mesmo falo, depois eu mesmo nego, eu mesmo afirmo, depois eu me contradigo na afirmação. É um exemplo meio estranho, não é? Mas é um exemplo de contradição, né? Podemos citar vários exemplos de contradição, mas é uma falácia de argumentação contraditória, né? Eu afirmo e eu mesmo nego, né? A minha afirmação ao mesmo tempo. Bom, então, são essas as falácias de argumentação, né? Então vamos lá, repetindo, fazendo uma linha do tempo sobre falácia de argumentação. Número 1, falácia de argumentação ad personam, né? Desqualificatória, para desqualificar a pessoa. Número 2, né? A petição de princípio, né? Petitio principii, que significa que consiste em se dar como provado o que se deve provar, né? Eu argumento e digo que é algo constatado. Todos sabem que é assim. Olha só, eu estou dizendo porque é algo que já se sabe, é provado, é certeza que é assim. Mas eu não provo, né? Então tem uma petição de princípio aí chamada, né, de falácia argumentativa do pedido de princípio, né? Que eu faço um argumento, mas na verdade eu não provo, mas eu digo que já está provado, mas eu não provo, né? Terceiro é o equívoco, né? A falácia de argumentação equivocada, ambígua, né? Utilizo a mesma palavra com duplo sentido, com dois significados, com dois sentidos e faço prova de uma palavra com outra palavra. Então, eu digo eu falo que o cão está latindo e depois eu me falo da constelação cão, portanto, a constelação late. E uso essa argumentação falaciosa, né? Utilizando um jogo de palavras. Falácia de argumentação ambígua, equivocada. Bom, e aí temos falsa causa, analogia, generalização, contradição e fechamos as falácias da argumentação.